Hoje, então, nós falaremos sobre a aula 6, parte 2, né? A Mônica falou da parte 1 a semana passada, e essa semana a gente vai falar um pouquinho da parte 2 aí, dando continuidade ao conteúdo, tá bem? Vamos lá. E o que que a gente vai falar? Deixa eu colocar. Deixa eu tirar minha fuça, né? Que não precisa. Do que a gente vai falar hoje? Falaremos um pouquinho do reino nominal, né? Falaremos também um pouquinho do perispírito. Vamos dar uma pincelada, né? Porque nós já sabemos o significado, como se dá, né? Qual a funcionalidade. Falaremos um pouquinho sobre as intervenções espirituais e a evolução, né? Para que a gente consiga aí evoluir, se desenvolver a cada vez mais, que a espiritualidade nos ajuda e nos auxilia, né? Pensamento contínuo, nascimento, quando traz, né, o nascimento da responsabilidade, o fluido vivo, o princípio inteligente na célula e a religião com Jesus. Então, são alguns tópicos aí, lembrando que nós vamos apenas pincelar, né? Porque são conteúdos densos e que a gente não consegue em 2 horas detalhar cada um desses tópicos, tá? Bora lá. Então, como vocês já sabem, já é de conhecimento de todos aí, nós temos esse fluxograma que nós estamos estudando ao longo desse segundo semestre. E tem alguém com o microfone aberto aí, deixa eu ver quem é. E ao longo desse semestre que nós estudamos, então, nós já falamos de todos esses tópicos aqui: Deus, fluido cósmico universal, a matéria bruta, o fluido vital, o princípio inteligente, né? A matéria sutil, o princípio de perispírito, a matéria com fluido vital, o princípio inteligente quando se dá o espírito, o perispírito e o ser humano. Então, a parte que a gente vai tratar hoje em aula será esta parte aqui, olha, que refere-se às primeiras encarnações, e dentre elas, as encarnações diversas que nós temos, né? Então, nós falaremos aí do início do processo evolutivo, né, da humanidade. Como que se dá, como que acontece e como a espiritualidade, como Deus, ele está conosco em todos esses momentos, tá bem? Então, falaremos aí dessas primeiras encarnações. No Universo e Vida, no capítulo 4, Consciência e Responsabilidade, ele fala um pouquinho desse reino nominal, né? Como que se dá, como que se transforma. Então, esses espíritos presunçosos e revoltados, cuja queda os leva às condições mais materiais da humanidade, são então humanizados, isto é, para serem domados e progredirem sobre a opressão da carne, encarnam em mundos primitivos, ainda virgens do aparecimento do homem, né? Mais preparados, prontos para essas encarnações. O espírito atrai aqueles elementos destinados a lhe formarem o invólucro material, do mesmo modo que o ímã atrai o ferro. O maior adensamento da sua mente e do seu veículo perispiritual, o espírito se transforma naturalmente em matéria densa, com cujas vibrações se afina. Então, ele vai, no Universo Vida aqui, ele vai informando para nós como que se dá as nossas primeiras encarnações, né? Como que acontece a evolução do nosso organismo, do nosso pensamento, como que se dá as nossas primeiras sensações, né? O que que acontece com o perispírito, o que acontece com o espírito quando nós chegamos e estamos naquele momento do planeta Terra em que ainda não há muito o
raciocínio rápido, né? É lá nos primórdios, lá nas primeiras encarnações. Então, ele está trazendo aqui como que se dá, como que acontece, como que a humanidade inicia, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, vai trazer uma pinceladinha aí do perispírito, né? Que a gente sempre fala aqui que o perispírito ele é o intermediário entre o espírito e o corpo espiritual, né? Já é sabido aí por vocês. Então, o que que ele fala do perispírito? Na fase pré-humana, esse invólucro não é ainda o perispírito nos reinos inferiores da natureza. Esta veste energética é formada de um fluido mais grosseiro, ou seja, ele ainda não é tênue, né? Ele está em desenvolvimento. Então ele fala, né? Esse invólucro ainda não é o perispírito nos reinos inferiores da natureza. Então, o que que ele está trazendo aqui para nós? Ele está trazendo para nós o que a gente já falou nas outras aulas sobre os elementais, né? Então, ele está ainda em desenvolvimento, ele ainda está se formando, tá? Então, esse fluido, ele é um fluido mais grosseiro, ele é mais pesado, né? E aí ele segue. Antes era apenas a veste energética, o invólucro fluídico, que permitia ao ser fragmento interagir com a matéria em níveis de completa inconsciência, em que atuava por um impulso natural, por instinto, e sempre em obediência aos ditames da lei divina. Então ele está falando aí dos elementais, né? Como que se dá essa construção para que a gente, em determinado momento, a gente atinja aí o perispírito mais fluido, né? Mais transparente, mais leve, que é a parte já de como estamos, da nossa estrutura. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a constituição, tá? O perispírito é formado pela metabolização do FCU e das energias. Olha aí o FCU se transformando. Lembra que a gente sempre fala para vocês que o FCU, ele tem várias camadas, várias transformações, tudo se inicia por ele, mas várias transformações acontecem conforme vai passando com o passar dos anos, o próprio FCU ele vai evoluindo, né? Vibrações e outros fluidos presentes no ambiente que se encontre o espírito. Então, o próprio FCU vai se transformando automaticamente, o nosso perispírito se transforma, bem como o nosso espírito, bem como o nosso corpo físico. Então, tem que ficar muito claro para todos nós hoje em aula que quando nós viemos como homens das cavernas, nós tínhamos um tipo de pensamento, o nosso corpo físico tinha um tipo de estrutura, né? O nosso espírito tinha um outro tipo de estrutura, e bem como o nosso perispírito, tá bem? Então, passam-se as evoluções das reencarnações, automaticamente a gente vai galgando aí um passinho a mais, tá? Aí eu trouxe aqui só para a gente relembrar, tá, pessoal? O espírito, o perispírito e o corpo, né? Essa é a nossa estrutura, para quem não se recorda, quando a gente se olha no espelho aí, essa é a nossa estrutura. Apesar de não enxergarmos, né, o perispírito e o espírito, mas essa é a nossa estrutura, tá? Então, só para relembrar aí como que funciona essa evolução. No Universo e Vida, eles falam o seguinte: esses encarnam em planetas mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, conforme o grau de culpabilidade, a fim de sofrerem uma encarnação mais ou menos material, mais ou menos fluídica, apropriada e proporcionada à falta cometida e às necessidades do progresso, atenta à elevação espiritual.
Então, assim, nós já falamos para vocês que nós temos diversos planetas, né? E cada um desses planetas tem uma energia condicionada conforme a evolução do planeta. Então, reencarnamos, e se essas são as primeiras encarnações, e encarnamos em planetas que se adequem ao nosso grau de evolução, tá? Então, é por isso que ele fala aqui: podemos encarnar em planetas mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados. Vai depender aí da nossa estrutura, que é essa estruturazinha aqui, ó, né? Em que nível estamos dentro dessa estrutura, e aí Deus, sempre no comando, vai nos direcionando para que a gente evolua de forma gradativa. A gente sempre diz, né, que a gente vai colocar um aluno da primeira série, coloca ele numa sala de um nono ano, ele não vai entender nada, né? É a mesma coisa que nós entrarmos aí nesse fluxo, nesse processo de evolução, sendo a nossa primeira encarnação como hominais, e encarnarmos em um planeta, em um planeta evoluído, né? Em um mundo em um mundo de luz. Então a gente não vai se adequar, né? A gente não consegue nem, a gente não consegue, na verdade, viver, né? Então, essa é um exemplo bem claro quando um aluno da primeira série vai para o nono ano. É a mesma coisa, gente, com as nossas reencarnações iniciais ou a nossa encarnação inicial aí como hominais, tá bem? Então, tudo está interligado, tudo Deus tem o comando e sabe aonde aí nós devemos encarnar, tá? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Que é aquilo que eu falei, né? Tem uma escadinha. Nós precisamos dessa escadinha, senão não faz sentido, né? Senão a gente não aprende o todo. Por mais que nem vocês estavam comentando agora no começo, né? Poxa, com toda essa tristeza que nós estamos vendo, eu não consigo fazer a oração, né, para as pessoas que estão fazendo mal. E, de fato, não é fácil, mas nós precisamos também exercitar tudo isso que nós estamos aprendendo. Porque se hoje estamos no planeta Terra, neste momento, observando, vivenciando tudo que está acontecendo, é porque nós precisamos estar aqui para que a gente se desenvolva e, na sua grande maioria, nós pedimos para vir, né? Então, é importante que a gente não perca essa oportunidade de evolução, tá bem? Então, aí está no Livro dos Espíritos, tá bom? Questão 607b. O que são esses mundos primitivos, né? No Evangelho, no capítulo 3, ele traz como que nós iniciamos nesses mundos primitivos, né? Como que funciona a nossa estrutura, né? Então, a gente encarna nesses mundos primitivos, então são destinados geralmente às primeiras encarnações, tá? Temos a inteligência em modos rudimentares, porque a gente está engatinhando, digamos que estejamos aí bem naquela primeira infância que nunca houve uma experiência do nosso espírito e do nosso perispírito e do nosso corpo físico. É a primeira vez que a gente está ali mesmo presenciando essas sensações, tá? A forma é humana, mas não tem muita beleza, tá bem?
a gente passa a vida em busca de alimentos. Então, o nosso objetivo é buscar alimentos, a gente não tem outro norteador, mesmo porque os nossos pensamentos eles não conseguem evoluir para outro norteador, tá? E nós não temos as noções, né, aí do que é justiça e o que é lei é a força bruta. Tá? Então, essas primeiras encarnações aí acontecem nesses mundos primitivos, tá bem? Então, se todos, a grande maioria da população, né, já, ou se não toda, né, já passou por essa fase, né? Porque a gente fala que a gente não pode bater em pedra, porque tudo que a gente estuda, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo coisas novas dentro das leis divinas, né? Coisas que agora nos é permitido compreender conforme a nossa o caminhar da nossa evolução. Mas hoje nós entendemos, né, que para encarnar nos mundos primitivos nós temos essas condições aí para que a gente faça essas primeiras vivências, essas primeiras experiências, tá bem? No Livro dos Espíritos, na questão 89, ele pergunta o seguinte: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? O que vocês acham? Nós gozamos das nossas faculdades logo já no princípio? Não. Não, Não. Boa! é todo um processo gradativo. Gradativa, isso aí, gente, olha lá. Não, porque o espírito, como homem, tem a sua infância, né? Então, nós somos pequenos ainda, estamos pequenininhos ali, né? Em sua origem, os espíritos não têm mais de uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Lembra que nós falamos aí ao longo das aulas, nós comentamos sobre o mundo mineral, o animal, o vegetal, né? E cada um deles requer um tipo de sensação, né? De aprendizado para nós, de sensação. Quando éramos lá no mineral, quando estávamos no vegetal, então a gente foi aprendendo, né, em bilhares, em bilhões de anos. E aí o Livro dos Espíritos continua. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Né? Kardec pergunta aí aos espíritos. Aí eles falam, o da infância na vida corporal, né? A inteligência apenas desabrocha, a alma ensaia para a vida. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, nós estamos no início, estamos aprendendo, né? Imagine as primeiras encarnações, o espírito já vir para cá, para a Terra, e neste momento atual em que estamos, não vai entender nada, né? Vai ficar praticamente confuso e vai ter uma vida aí perdida, né? E Deus não faz isso, a justiça de Deus não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Karina, é que nem assim a criança, né, o bebê, quando nasce e aí vai se desenvolvendo, né? Então a gente está Uhum. engatinhando, né? É isso, é isso. Só que assim, a gente, que nem quando a gente comenta dos mundos primitivos, né? Vou até dar um spoiler para vocês aí. Quando a gente comenta dos mundos primitivos, a gente está lá bem lá no início, né? Então a gente está naquela primeira, na inicial mesmo, né? Quando a gente vem evoluindo, não que ainda não, a gente ainda está, né? Ainda somos imaturos para diversas coisas, mas já aprendemos, mas já temos uma caminhada. Não podemos dizer que estamos ali naquele início, né? No zero. Nós já estamos aí entre o 1 e o 2, né? Da nossa evolução, tá? Mas é isso mesmo, é quando a gente está ali na infância mesmo, bebezinhos. E aí, o que é espiritualidade, né? Lá no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, o que a espiritualidade faz, né, pessoal? Para que a gente. Porque nós,
se nós estivéssemos sozinhos, nós não conseguiríamos, não é? Nós não teríamos essa capacidade de evoluir. Nós temos o auxílio da espiritualidade, nós temos, né, o nosso parceiro, que eu sempre comento com vocês, nós temos dois parceiros aí imprescindíveis para a nossa evolução, que é Deus e Jesus. Então, eles estão sempre de olho, né, em tudo que nós realizamos e nas condições dessa máquina que é o universo, né? Então, aí, intervenções aí espirituais, vamos lá. O que o Evolução em Dois Mundos fala? É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infraprimitivo, tá vendo? Lá do início, né? Lá do princípio. Demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias. Olha o mundo ad hoc aí, ou ad hoc, como preferirem. Tá vendo que eles voltam a dizer do mundo ad hoc sobre a assistência de instrutores deste espírito, né? Então, estamos lá em mundos que a gente, né, a gente desconhece, não nos é permitido o acesso, né? Porque o acesso a esses mundos onde ficamos isolados é para que a gente se desenvolva de forma correta, sem nenhuma intervenção negativa, né? Então, quem tem o acesso são os espíritos superiores. Então, o, o Evolução em Dois Mundos, ele ratifica o que nós já falamos em aulas anteriores. Nós passamos um período nesse mundo, né? Recebendo as intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso, na sucção, no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Então, aos poucos a gente vai, né, desenvolvendo. Lá na história do gatinho, que ele, né, andava antes de desencarnar, era de quatro patas, aí depois ele foi para o mundo ad hoc, e aí ele começou a andar, né, de duas patas, e se alimentar, as duas patas traseiras, e começou a se alimentar com as patinhas da frente, né? Então, é aos poucos, não é do dia para a noite. Então, a gente vai aprendendo a deglutir, a gente vai aprendendo a respirar, né? Com a forma que a gente respira hoje. A gente vai aprendendo a piscar, a falar, né? A gente vai aprendendo a nossa parte motora, como se movimentar. Então, tudo isso até que toda essa orquestra, né? Essa orquestra dentro do nosso organismo esteja alinhada e pronta para poder tocar aí em um show, em algum lugar, para que a gente possa começar a viver, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Aprende então o homem com o amparo dos sábios tutores que inspiram a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, para a criação, enfim, da linguagem convencional, que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Olha lá, então, né, está vindo, tem as sensações, e a gente vai aprendendo, até que a gente vai evoluindo para andar com as duas pernas, né? Termos os braços para poder fazer as outras coisas, como se alimentar, como pegar as coisas. Então, a gente vai aprendendo. No reino animal, a gente tem uma experiência e um aprendizado, e quando nós nos tornamos aí hominais, a gente vai adquirindo outros tipos de aprendizado. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-eletromagnéticas, de natureza construtiva ou destrutiva. Então,
eles começam a nos auxiliar para que a gente consiga aí ter a definição do que a gente sente. Se aquilo que a gente sente é ruim, se aquilo que a gente sente nos causa dor, nos causa um conforto, então eles vão ensinando, né, para a gente como que funcionam essas sensações, né, para que a gente comece aí a conseguir discernir e distribuir os nossos sentimentos. E aí vem, né, o pensamento contínuo, lá que eu e a Mônica, a gente falou muito sobre isso, sobre o princípio inteligente aí, né, quando o princípio inteligente, ele evolui e se torna espírito, né, então a gente tem aí o pensamento contínuo, o que esse pensamento contínuo ele exerce em nós, tá? Então, uma Evolução em Dois Mundos é um livro riquíssimo que, se vocês não leram ou tiverem a oportunidade de ler, leiam. É um livro riquíssimo que fala de toda a nossa construção, desde o nosso princípio até Jesus, tá? É muito lindo esse livro. Então, o que ele fala aí do pensamento contínuo, né? Todos nós somos partícipes dessa construção e desse processo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental, a energia do homem primitivo encontra-se incontrolável no desenvolvimento, né? Por adquirir gradativa mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que, então, paulatinamente, mais uma vez, gradativamente, paulatinamente, se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Então, a gente vai começando a ter um discernimento de que nós não precisamos ir atrás apenas de comida, né? Nós começamos a ter um discernimento que dentro desse coletivo, dessa tribo, né, a gente consegue realizar outros feitos. Então, isso é gradativo, conforme a gente vem reencarnando, né? E aí a gente vai vendo que tanto quando estamos encarnados ou desencarnados, a gente vai aprendendo a lidar com as sensações, porque aí a gente já vai tendo a percepção de que não existe, né, só o físico. Aí nós já vamos conseguindo ter essa percepção que existe, apesar de não compreendermos, mas nós sentimos que tem um mundo além daquele que nós estamos vivenciando, aquele mundo material. Então a gente vai começando a sentir também, tá? Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio. Aí fundamenta-se o cérebro, que é o raciocínio contínuo, o pensamento. A estrutura cerebral, ela se fortifica, ela se amadurece, né? E se desenvolve. Por semelhante maravilha da alma, as ideias que eram ideias relâmpagos e fragmentárias, né, na crisálida da consciência, lá no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições. Traduzindo aí, né, para variar, aí começa a nossa caminhada, né, pessoal? Aí vem as vicissitudes, vem os vícios, né, e tudo que tem aí que a gente ainda precisa reorganizar e dissolver dentro de nós, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Aí deixa de ser, né? Começa aquelas ideias fragmentadas, elas começam agora a serem raciocínios contínuos, com ideias robustas, com pensamentos em que a gente começa a discernir. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, e como ficamos exaustos pelo fato de, apesar de conseguirmos discernir um pouco, não conseguimos discernir em sua totalidade, né? Para concatenar esses pensamentos, para ajustar esses pensamentos que nós temos, todos eles, porque aí vem todas aquelas sensações positivas e negativas, e a gente
coisas a gente consegue entender, coisas não, confiou-se ao homem o tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida. Que aí ele continua aqui falando, que é o nosso famoso, né, dormir. Aí quando a gente dorme, a gente se desliga do corpo físico, não é mesmo? Nós nos desligamos do corpo físico, vamos, né, através aí do nosso cordão de prata, vaguear com base nas nossas afinidades, né? Então, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e a desprenderem-se do carro denso da carne, do corpo material, desligando as células do seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum para perceberem a atitude passiva ou de curta movimentação junto do próprio corpo adormecido, que é o nosso, né? A gente vai passear por aí. A visita dos benfeitores espirituais que os instruem, né, sobre as questões morais. Então aí se dá o continuismo da ideia consciente, né? Que a gente está falando aí já da luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Então, quando a gente fala aí do automatismo, acho que já são os próximos slides, a gente já faz automaticamente a reflexão do respirar. O respirar é automático, né? Quando a gente pede, tem um exercício que a gente faz muito, né? Ou para entrevista de emprego, ou para fazer prova, que eles colocam, né? Ou um slide, ou pedem para que a gente leia não a cor que está contida dentro da linha, né, dentro da palavra, mas que a gente leia o que quer dizer a palavra, e automaticamente a gente consegue, né, falar, a gente não lê a palavra, a gente lê a cor que está contida dentro da palavra, né, que nem a gente fala, lê está passando por um outdoor, ou por uma propaganda, ou por uma placa de carro, quando você está no trânsito, automaticamente a gente lê, né? Mesmo que a gente não queira, a gente lê, né? O respirar é a mesma coisa, nós não precisamos de um processo. O respirar, ele traz o automatismo, né? Ele faz parte do automatismo. O piscar faz parte, o nos movimentarmos, né? Quando a gente fala, eu vou pegar um garfo, né, para me alimentar, a gente já sabe qual é esse movimento. Isso tudo faz parte dessa trajetória de lá, né, de lá do princípio, lá do mineral, e a gente vem evoluindo aí ao longo dos séculos, tá bem? Então, aí eu trouxe aí o efeito do automatismo, né, para a gente poder entender um pouquinho, está lá no capítulo 5 do Evolução em Dois Mundos. Perfeitamente compreensíveis os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas, através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro, né? Então, ele está falando aí de como a gente consegue aos poucos evoluir, né? Essa questão do estar mergulhado em soro, porque ali esse soro ele alimenta, né? É que nem quando a gente falou do cristal, né? Quando o cristal é lascado e coloca na água-mãe, ele se recompõe. Então, nós é a mesma coisa, é assim que acontece, né? Para que a gente tenha o automatismo dentro de nós, né? Que cuidadosamente é imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Decorridas algumas horas, o produto se excreta, intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão, que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. A célula está sempre em movimento, vocês perceberam?
a gente, de uma vira duas, de duas vira três, e assim vai. Elas vão, né, se multiplicando, elas vão acelerando. E assim acontece dentro do nosso organismo. Todavia, fora do governo mental que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. As células nervosas, por exemplo, com as suas fíbrilas especiais, não produzem células com fíbrilas análogas. Então, é bem técnico, eu trouxe mais para a gente dar um passando, tá? E as que atendem aos serviços da contratação se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações científicas prováveis. Em uma das aulas passadas, a gente falou, né, da construção celular e como ela se dá. É isso que ele está falando aqui para nós, né? De forma mais técnica ainda, eles estão trazendo essa condição até que se torne ameba, né? Então, como que funciona essa estrutura celular aí para que a gente esteja, né, com todas as nossas células vivas e em movimento dentro do nosso corpo. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural de operário, mobilizado em serviço, sobre as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sobre o influxo espiritual que lhes mantém a coesão. Tudo, vocês perceberam como a espiritualidade ela está envolvida em todo esse processo? Como existe a intervenção de Deus em todo esse processo, até da célula, e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos. Que aí se dá, né, a origem da multiplicação, a origem aí de nós, da humanidade, né, como que se desenvolve de 1 para 2 e assim sucessivamente. Então, é todo um processo, né? As células, as bactérias no passado, lá atrás, né? Quando o nosso planeta Terra aqui era só terra, água, pedras, enfim, os fungos foram, né? Se alimentando de pedras e foram evoluindo, e assim sucessivamente foi acontecendo a transformações dos reinos, né? É isso que ele quer dizer aí, para que a gente chegue a, a experienciar, né? A vivenciar o automatismo. Então, isso tudo que, por todo esse processo que nós passamos, automaticamente, né, é redundante, está dentro da nossa consciência. Então, a gente faz de forma rotineira. Nós não precisamos pensar muito para realizar, né? Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Deixa eu ver se tem. No chat não tem nada. Não tem, por não? enquanto. Então tá bom, Não. obrigada. Vamos lá, vamos seguir. Aí a gente fala um pouquinho, né, no capítulo 10 do Evolução em Dois Mundos, do nascimento da responsabilidade. A partir do momento, né, que a gente começa a ter responsabilidade, as coisas vão se modificando. Então, a gente aí aponta o dedo, né, e quando na realidade a gente também precisa se observar. Então, o que que fala, né, no Evolução em Dois Mundos? A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação, prenunciando a filosofia. Olha o processo, ó, tá vendo? Olha como Deus é tão perfeito que ele vai por etapas, né? Ele vai por etapas e é muito surpreendente isso na literatura espírita, nas literaturas sérias, tá? É muito surpreendente que a gente vê os pedacinhos dessa evolução em cada livro, e aí um livro ratifica o outro, e o outro que complementa o outro, e sempre, se a gente for observar, o processo
ele se dá em todos os livros da literatura de forma unânime. Então, é igual para todos ali. E não há diferença, né? Então, aí que a gente vê como Deus é perfeito, né? A lei é uma só. Ela é uma só. Por mais que a gente escreva de forma diferente, ela é uma só e é para todos. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação pronunciando a filosofia, né, que aí traz a filosofia onde a gente indaga, a experimentação que traz, né, através da ciência e o instinto de solidariedade, prefigurando o amor puro, e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando a cabeça e inflamando o nosso sentimento. E aí a gente ficava confuso e não entendia, falava, misericórdia, o que vai acontecer com a gente? E ele segue. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e enterrando em seus entes amados, em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, e se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Então, a gente começa a adquirir aí, né, o nosso cunho moral, né? A gente começa a adquirir o cunho intelectual. Nós começamos a entender o que é o amor, né? O que é o sentimento de carinho e de afeição. Nós começamos a entender que existe a despedida, né? Quando a gente enterra os nossos entes queridos. A gente começa a entender que a vida nos traz algumas responsabilidades, e dentre elas nós somos aí, temos o dever de cumpri-las, né, com qualidade de pensamentos. E aí a gente vai aprendendo. Então, foi em se reconhecendo íntimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante a Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo o princípio da responsabilidade que havia nascido. Então, vocês percebem como tudo se encaixa, né? A gente veio do começo, estávamos confusos, não conseguíamos discernir, aí a gente vem de novo, erra, aí a gente começa a discernir um pouco mais, e aí a espiritualidade, Deus nos auxiliando em todo momento com os seus benfeitores, né, nos ajudando, aí nós entramos em descanso, nós dormimos, e aí com essa ajuda, a gente vai ouvindo os nossos benfeitores, aí nós acordamos, começamos a viver e começamos a entender que que não existem pessoas que pensam como nós, né? E que nós podemos pensar diferente, adquirir mais maturidade nos nossos pensamentos. A gente vai começando a entender que a vida faz parte de um coletivo, né? E aí vem a filosofia, vem a ciência, vem a religião, que vai, né, trazendo os pilares de uma sociedade para que ela consiga tramitar dentro de um equilíbrio, né? E claro, no polo, né, no outro polo, no polo vizinho, né, esses dois polos, o polo vizinho, a gente tem a nossa parte negativa, né, desse pilar, né? Então, a gente tem que distribuir tudo isso dentro do nosso pensamento contínuo e equilibrá-lo com esse aprendizado que nós tivemos lá desde o átomo até agora. Então, é muita coisa. E aí vem a responsabilidade dentre todos eles, né?
Conquistada a consciência no Consolador, tá bom, gente? Na questão 248. Conquistada a consciência e os valores racionais. Todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Obviamente, mais uma vez, vamos trazer o mesmo exemplo para que fique bem claro. Nós não podemos cobrar, né, de uma criança que está na primeira série que ela faça uma equação matemática, uma equação matemática que requer difícil, não está me vindo a palavra agora, uma equação matemática difícil de um 9º ano, a gente não vai, claro, falar com uma criança de primeira série que faça essa equação, né, com grau de dificuldade avançado. Nós precisamos trazer para a criança de primeira série aquilo que cabe, né? Aquilo que cabe a ela entender, a compreender. Com a gente é a mesma coisa, tá? Por isso que ele fala, dentro das suas possibilidades de ação, tá bem? No Livro dos Espíritos fala o seguinte, sobre a responsabilidade de animal, só há no homem o corpo, e as paixões que nascem da influência do corpo. Tá vendo? Quando a gente começa a ter o corpo físico, aí que vem as nossas vicissitudes, e do instinto de conservação inerente à matéria, que a gente aprendeu lá no reino animal, né? A questão do instinto. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Isso a gente já falou, né? Nós só trouxemos aqui para ratificar. Então, não significa que muita gente fala, hoje eu estou, né? Hoje eu estou Karina, na próxima encarnação eu venho o doguinho, né? Venho o pet, venho lá de 4 patinhas, e depois na outra encarnação eu venho o João ou Joana, que é da encarnação lá, da reencarnação do pet, do doguinho, do cachorro. Isso não acontece, né? Então, não tem nem como a gente, já não é mais nem permitido, nós que estamos estudando aqui, dizer uma barbárie dessa, tá bem? Então, o Livro dos Espíritos, ele só ratifica. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, tá bem? Fluido vivo. O que a gente vai trazer aqui do fluido vivo, né? Qual é o significado dessa expressão de fluido vivo? Então, o fluido vivo é o que encontramos em tudo, né, que tem vida. Então, é o famoso FCU modificado, né? O fluido cósmico universal modificado. O fluido que vem do Criador, que absorvemos pela nossa mente e o transformamos de acordo com os nossos pensamentos e desenvolvemos ao universo, influenciando a criação sob nossa responsabilidade. Então, todo esse fluido aí, ele se transforma também, né, no pensamento contínuo, e aí, a partir do momento que nós temos esse pensamento contínuo, nós adquirimos essa responsabilidade, temos o discernimento de saber o que está acontecendo, e aí, tudo que vier após a aquisição após essa compreensão da responsabilidade, é o nosso dever, né, do ônus e do bônus, tá bem? Então, eu trouxe aqui para a gente poder relembrar um pouquinho, tá? Quais são as derivações aí do FCU. Então, o FCU é o princípio material do universo, do qual se derivam todas as coisas materiais mediante alterações das combinações, né? O fluido vital, que é a forma modificada do FCU, que é o elemento básico da vida, né? Nós precisamos da vitalidade, do vital, para poder viver, né? Já tá, a própria palavra já diz. Temos aí o fluido espiritual, que a gente falou muito do fluido, né? Do espiritual, do princípio espiritual, do princípio inteligente, tudo isso é composto aí do fluido espiritual.
é um dos estados do FCU, é o elemento de onde os espíritos tiram os materiais sobre os quais operam, né? E o nosso perispírito aí, que a gente falou agora há pouco, e falamos já em aulas anteriores, que eu digo que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. É um dos produtos mais importantes do FCU, é a condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, né? Só para a gente poder relembrar aí essas derivações e como que funciona a estrutura orgânica, né, do homem. No capítulo 13, Alma e Fluidos, o que o Evolução em Dois Mundos fala sobre o fluido vivo? Ele faz uma pergunta no seguinte sentido: qual é a fonte do fluido vivo com plenitude de força inesgotável que no plano espiritual o desencarnado passa a lhe dar, né? Então, qual é essa força inesgotável? Ele fala o seguinte para a gente, né, o André Luiz? Nós, desencarnados, lidaremos diretamente com o fluido vivo e multiforme, ou seja, ele terá vários formatos e ao longo das nossas reencarnações e desencarnações ele vai se modificando, né? E vai evoluindo. Força inesgotável a nascer-lhe da própria alma e podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico universal, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. Eles falam até certo ponto definir como subproduto para que a gente possa compreender, tá, pessoal? Vai chegar um momento em que a gente vai compreender que existe um viés maior dentro desse conceito, né? É que agora, nesse momento, a gente não conseguiria absorver. Então, eles falam de uma forma, né? Eles trazem para a gente, né? A espiritualidade traz para a gente de uma forma para que a gente consiga, pelo menos, desenhar na nossa mente, né? Como que pode ser. E aí ele fala aqui, ó, em processo vitalista semelhante à respiração, né? Que é algo que é automático. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação ao fluido vivo? Que aí eu já vou falar do princípio inteligente da célula, que também é parceiro aí do fluido vivo. Tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Se tiver, é só ligar o áudio aí, tá? Opa! Aqui. Trouxe esse videozinho para a gente dar uma olhada. Como que se dá aí, né? As nossas células, o nosso corpo, o nosso cérebro e como que é a nossa estrutura e tudo, tudo, Deus tem o comando, né? É, toda essa, toda essa estrutura aqui desse corpo é Deus que construiu, né? E que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E aí ele fala o seguinte aqui sobre o princípio inteligente na célula, né? Então a gente está falando lá, olha o princípio inteligente aí de novo, mais uma vez. O corpo humano é formado por uma quantidade enorme de células. Aqui a primeira imagem, né? Essa primeira imagem aqui, as células se multiplicando, né? Assim como elas se multiplicam dentro de uma visão aqui microscópica, né? É assim que se dá aqui na segunda foto, né? No segundo emoji aqui, é assim que ela se dá dentro do nosso organismo. As células são consideradas a menor parte dos organismos vivos, sendo, portanto, elementos estruturais e funcionais. Será que a gente conseguiria ter uma estrutura equilibrada sem as células dentro do nosso organismo? Como é que será que seria, né? A gente sem as células dentro de nós e elas se alimentando e se desenvolvendo?
né? Seria impossível, inviável, né? Elas que trazem aí toda a estrutura sanguínea, toda a estrutura de pele, de órgãos, enfim, né? Para que a gente possa viver, né? Experienciar. E aí eles falam aqui para a gente, né? A gente trouxe um pouquinho, vamos relembrar aí, pessoal, um pouquinho das nossas aulas de ciência, né? Que a gente teve lá atrás. O corpo humano é pluricelular, é constituído de 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica a saber. Então, olha como Deus pensou em tudo, né? Tudo isso proveniente das combinações e variações aí do FC1, que vai se modificando, que vai se transformando, em átomos nas células e vão se multiplicando e vai compondo um organismo vivo, não é? E vai distribuindo dentro do corpo hominal, e aí vai nos nutrindo, vai nos trazendo a proteção, não é? Quando a gente está resfriado, quando estamos com alguma doença, elas também protegem, como elas também nos deixam doentes, né? Que tudo isso é fruto, a gente vai entender que tudo isso é fruto dos nossos pensamentos, né? Que nós mesmos é que contribuímos para a nossa melhora ou para a nossa melhora. Então, ele fala aqui, né? Produção de energia e de reprodução. Aí eu trouxe aqui, opa, peraí, gente, só um minutinho. Eu toquei sem querer no mouse aqui, foi lá para frente a aula. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Seguindo aqui. Aí eu trouxe aqui a divisão, tá? Aqui do lado esquerdo, ó, é uma célula, tá? E como ela é dividida, tá? Olha que nominhos lindos. Duvido vocês falarem esses nominhos bonitinhos aí, ó, de forma rápida, em 10 segundos, cada um deles. Aqui do lado esquerdo, ó, é uma célula, tá? E o que tem dentro dela. E do lado direito são os vários tipos de células que podemos ter, tá? Só para a gente poder relembrar aí as nossas aulas de ciências. Olha como tudo é pensado, né? De forma detalhada, do grandioso até os pequenos detalhes. Então, a quantidade de células no nosso corpo aí, nós temos aí uma quantidade em média, né, de 10 a 75 trilhões de células, 26 bilhões em recém-nascidos e 50 trilhões em adultos. Olha como funciona o mecanismo humano. 50 trilhões de células nós temos que nos envolvem, que envolvem o nosso corpo. As células executam as principais tarefas para nos manter vivos, como transportar o oxigênio, tomar conta do nosso reservatório de energia, enfrentar as doenças ou eliminar detritos. O óvulo é a maior célula humana. Vocês já pararam para pensar que o nosso pensamento, por isso que a gente fala, né, que o nosso pensamento, ele tem uma força propulsora absurda. Então, quando estamos pensando negativo, nós adoecemos todo o nosso corpo, não é? E automaticamente as nossas células também adoecem. Quando nós
recebemos uma notícia de um obstáculo que teremos que enfrentar, né, que teremos que passar, se nós recebermos e assimilarmos de forma positiva, o nosso corpo, ele reage de uma forma, né? E, claro, ativamos, né, de forma positiva todo o nosso organismo e essas 50 trilhões de células. E se realizarmos o exercício inverso, de forma positiva ou negativa, enfim, também é prejudicial. Então, a gente precisa, quando a gente fala de pensamento, que a gente sempre bate na tecla aqui, pensar mais positivo, tentar ter os nossos pensamentos de forma mais qualitativa, para que a gente tenha atitudes melhores, para que a gente não adoeça o nosso corpo físico, para que a gente não adoeça o nosso espírito, né? Da mesma forma se dá para o positivo. Pensarmos positivo, acontece coisas boas no nosso corpo, a gente consegue absorver mais a empatia, a gente consegue absorver mais o amor, a paciência, a tolerância. Tudo isso é fruto da nossa vivência, né? E para que a gente conviva dentro de um coletivo, para que a gente aonde estamos hoje, se dá toda essa estrutura unicelular, toda essa estrutura orgânica, essa estrutura física, e tudo isso vem de Deus, né? Olha como é importante o tamanho das células no corpo. As células são tão minúsculas que é impossível serem vistas a olho nu. Normalmente, as células dos seres vivos atingem de 10 a 50 micrômetros. Então, é muito pitiquinha, né? A gente precisa, de fato, ver pelo microscópio. As menores células já conhecidas são das bactérias, que apresentam de 2 a 5 micrômetros. Então, são algumas curiosidades que acontecem aí no nosso corpo que às vezes a gente nem sabe, né? Olha aí, algumas células podem ser vistas sem o uso do microscópio, como o óvulo humano, né? E o axônio. Então, são duas células aí que a gente trouxe para poder revisitar lá a nossa aulinha de ciências. Um pouquinho aí de café com espiritismo. O que fala o capítulo 7 do Libertação para nós, né? Dentre todo esse conteúdo celular aí. A matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. O espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inúmeras famílias de criaturas operando em determinada frequência no universo. Então, ele vem ratificar tudo isso que a gente já falou em aula, né? É todo um processo, é toda uma mecânica, né? É como se fosse uma esteira. Cada parte, cada bloco dessa esteira pertence a um processo, a uma atividade, né? E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Então, vai chegar um determinado momento em que todos nós seremos amor, né? E que é esse amor que vai nos impulsionar, né? O homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Olha lá o pensamento, mais uma vez, que eu acabei de dizer. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Percebem como nós somos fruto do que pensamos? Todos nós, por mais que a gente tenha todo esse respaldo de estrutura celular, estrutura física, né, a orgânica, mas é o nosso pensamento que faz com que toda essa estrutura se propulsione de forma ou negativa ou positiva.
E essa matéria que plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Então, a gente já vem, né, com algumas deficiências de vidas anteriores e que elas devem ser diluídas conforme a gente vai reencarnando. Então, esse processo é claro que é doloroso, né? Não é do dia para a noite, mas que nós, como espírito milenares que somos, temos o dever de tentar diluir todas essas amarras, todas essas nossas vicissitudes né? Aí eu trouxe aqui um pouquinho do que fala no Instruções Psicofônicas, né, sobre o pensamento. O pensamento é matéria que nos obedece ao impulso mental e é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. Então, aí ele está falando, né? A gente fazendo uma alusão do que a gente já trouxe em aula. A matéria, ele fala aqui que é o corpo físico, né? O conjunto das vidas são todas as células que participam dessa nossa engrenagem, né? Pluricelular que nós temos. E estas, né? Vibram e sentem conforme os nossos pensamentos, né? E aí, as vidas superiores em comparação com as células que somos nós, né? Os humanos. Então, olha como aqui é outro livro, né? Instruções psicofônicas. Cada livro da literatura, ele vai trazendo, né, uma costura para que a gente possa entender o todo. No Missionários da Luz, André Luiz fala o seguinte para nós sobre a reencarnação. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu conhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Vocês estão vendo aí como ele está falando do ser integral, né? Que nós precisamos ter essa compreensão que nós somos integrais, né? E que nós precisamos cuidar do físico, bem como precisamos cuidar da mente, como precisamos cuidar da nossa parte moral, né? Da nossa parte que nos cabe a evolução espiritual. Eles falam, né? Não citam, tem terapias integrativas, né? Que não citam religiões, mas falam para que você tenha algo em que você possa fazer uma leitura edificante, para que você possa se tranquilizar, para que você consiga se harmonizar, né, entre o seu corpo físico, os seus pensamentos e atitudes. Então, cada vez mais essa saúde integral, né, que já é dita nos livros, na literatura espírita, vem sendo vivenciada dentro de um coletivo da sociedade atual, né? Com terapias alternativas como meditação, que já foi comprovado que a meditação ela faz o bem, né, para o nosso organismo, como massagem, como você, de repente, ficar 5 a 10 minutos respirando para que você possa ir pensando em coisas boas, para que você possa harmonizar o seu organismo naquele momento, né? Então, são terapias que já trouxeram dentro da ciência resultados positivos, né? E que faz com que nós sejamos aí, aos poucos, um ser integral, que a gente consiga educar a nossa parte financeira, que a gente consiga educar a nossa parte de relacionamentos, que a gente consiga educar a nossa parte espiritual, que a gente consiga educar a nossa parte física,
Então, vai fazendo um 360, né? Trilhas da Libertação. O Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para a gente, nesse capítulo Medicina Holística, há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão, a autodestruição, a vingança contra os outros em desforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Então, a gente já, automaticamente, a gente já faz isso. Eu falo que é o automatismo nosso, né? Para não falar que é a nossa falta de sensibilidade, né? Conosco e com o próximo. Ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transforma tal aptidão em doenças, estimulando a degeneração das células. Então, ele está ratificando o que eu já falei para vocês, como nós somos capazes de nos mantermos doentes, né? Que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se as infecções, as contaminações que perturbam a maquinária orgânica e fomentam as instalações das enfermidades. Mais uma vez, nós estamos doentes. Se nós estamos doentes, qual é a causa, né, pessoal? A gente precisa entender qual é a causa. A causa não está na existência atual, né? A causa, ela já vem de longa data. Ela já vem de existências posteriores, em que a gente vem se permitindo errar no mesmo ponto várias vezes pelo fato de não querermos mudar, né? Então, a gente já falou muito isso em aula. Então, a gente vem trazendo e a gente traz essa causa, né? Elas vão se transformando nas doenças físicas ou doenças emocionais, como a gente vê, né, atualmente como está a humanidade, como estão as pessoas que estão sofrendo bastante de depressão, de ansiedade, né? É um momento que a gente tem que olhar com muita sensibilidade, com muita empatia para todos, né? Para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar. Então, como que a gente interpreta tudo isso, né? Como interpretar? Há trilhões de células, princípios inteligentes, em nosso corpo físico sob o comando de nossa mente, sob a nossa responsabilidade. Ou seja, toda essa máquina que nos envolve é sob a nossa responsabilidade. Nós temos o dever de cuidar, né? Mesmo que a gente saiba, como somos estudantes, né, do Espiritismo, somos estudantes das leis divinas, sabemos que este corpo físico é temporário. Ele é temporário e nós precisamos e temos o dever de cuidar de forma correta, né? Então, quando a nossa mente entra em desequilíbrio, as células adoecem, gerando as doenças. Células e corpo espiritual. Olha lá. Com o transcurso do tempo, surpreendemos as células como os princípios inteligentes da feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais novo. Então, tá vendo como tudo se conecta? Como o princípio inteligente se desenvolve, se conecta? E se conecta com o nosso momento, que é o momento hominal, nos animais, aqui, princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Tudo vai evoluindo, né? Vai se transformando, vão acontecendo as mutações. Em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia. Então, vai depender de cada um de nós em qual estado evolutivo nós estamos, né? Depois do berço ou depois do túmulo. E esse processo, ele não para, ele é contínuo, tá? É importante frisar, esse processo é contínuo.
De que maneira o espírito movimenta e controla os milhões, eu escrevi errado aqui, as milhões de células que compõem o organismo de uma pessoa? O espírito exerce essas funções através do centro coronário, que é o que sustenta tudo, né? É o nosso principal centro de força, né? O nosso coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Ao longo agora dos próximos anos dos mediúnicos, vocês vão entender a importância do coronário no processo mediúnico também, tá bem? Existe, então, um governo mental na ação e no desenvolvimento dessas células? Sim, existe. E é diante desse governo mental que a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos. Olha aí o processo de novo, gente. Olha a esteira, de novo, na Evolução em Dois Mundos, e as etapas de como que funciona essa construção e a evolução de cada uma dessas etapas, e que a gente tem que passar por todas essas etapas, a gente não pode pular as etapas. Partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos nossos hormônios ou substâncias produzidas para determinado órgão, ou determinada célula, ou determinado tipo de pele, enfim, e glandulares no cosmo orgânico. Então, ele está falando para a gente aqui a importância da nossa mecânica corporal, né, interna e externa. É correto entender que as células estão associadas a princípios inteligentes de feição rudimentar? A resposta já estava na outra, né? Sim. E esses princípios inteligentes encontram-se a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que os senhoreia. Mais uma vez, ele traz aqui de novo a repetição da informação para ficar claro. E aí eu vou fazer um quiz com vocês para a gente poder daqui a pouquinho já encerrar a aula. Se vocês puderem abrir os áudios aí, eu quero saber de vocês se as células do nosso corpo são princípios inteligentes. Sim ou não? Sim. 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 Ai, vocês são muito top. Vamos lá. As células do nosso corpo estão sob o comando de nossa mente e sob nossa responsabilidade? Sim. Sim. Sim, 3 sim. Quem mais? Deixa eu ver aqui no chat. Sim. 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 Vão abrindo os áudios aí. Beleza, vamos lá. Top. Outra perguntinha. Perguntinha não, né? Uma afirmação que eu trouxe. A qualidade de nossos pensamentos não tem influência sobre as células de nosso corpo? Tem total influência. Quem mais? Tem influência, com certeza. Tem Depois, influência. depois de tudo isso, né, gente? Ai, ai, vamos ver o que o pessoal tá É uma colocando aqui questão no chat. lógica. Né? Falso, tem. Olha lá, tá errado, né? E mais uma perguntinha, mais uma afirmação aí. Se nossa mente entra em desequilíbrio, as células adoecem gerando doenças? Certeza. Sim, Tá, Sim. mamão, é? Mamão, top. É isso aí, sim. Show de bola, é importante vocês terem entendido o conteúdo aqui. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse bloco da aula? Posso seguir ou não? posso. Pode seguir. Vou seguir aqui. As primeiras encarnações, né? Eu trouxe mais para a gente poder também memorizar aí. Leon Denis fala: grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria. É interessante isso, né? Quando a gente reencarna, quando a gente encarna pela primeira vez, a gente se sente tão preso dentro desse corpo físico. Na questão 609 do Livro dos Espíritos, ele fala o que para a gente? Uma vez
no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar de anti-humano. Aí eu adoro o Livro dos Espíritos, que ele vem e ele é objetivo, ele é claro. Conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Ou seja, mais uma vez ele está falando que a evolução ela é gradativa, né? A gente ainda tem os nossos resquícios, né, das reencarnações de lá do passado, né, de algo mais primitivo, né? A gente tem aqueles rompantes, mas isso ao longo das nossas reencarnações, a gente vai aprendendo e vai diluindo esse tipo de sentimento, né? Na questão 191, a dos nossos selvagens são almas no estado de infância relativa, né? Pois já são almas desenvolvidas, visto que nutrem paixões. Então, já está falando lá das nossas primeiras reencarnações, né? Como homens das cavernas, né? Lá atrás, que a gente já conseguia ter essa percepção, né, dessas paixões, esses vícios que a gente tinha desde então. Então, a religião e Jesus aqui para a gente poder encerrar a aula. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, quando Jesus vem, né, ele nasce no meio dos bichos, né, num lugar simples, e a gente vê o tamanho, né, o tamanho dele perante a nós, né, como ele se prontificou em estar conosco para nos ensinar, né? Então, para ele, tanto para Jesus quanto para Deus, não seria necessário a palavra religião e o conceito que dela advém, né? Para Deus e para Jesus, se nós estivéssemos, na realidade, chegará esse momento em que não haverá necessidade de se ouvir falar a palavra religião e o seu conceito. Todos nós estaremos unidos pelo amor, e automaticamente esse amor ele distribui, né, a empatia, a paciência, a solidariedade e a união entre todos os povos, independente se pensamos verde ou azul, mas nos respeitamos dentro dessas condições, né? Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Ou seja, a partir do momento que Jesus nasce e exemplifica as leis divinas, todos nós que estamos no planeta Terra neste momento, ou aqueles que estão desencarnados e já passaram por aqui, têm a responsabilidade de aprender o amor de Deus. Então, não cabe mais utilizarmos as muletas. A partir do momento que Jesus vem até nós, a responsabilidade, nós temos o comprometimento e nós temos a compreensão que precisamos nos melhorar. Não cabe mais desculpas, tá bem?
Evolução em dois mundos. Aprende, então, no capítulo Jesus e Religião. Aprende, então, o homem como o amparo dos sábios tutores que o inspiram a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz. Com Jesus, no entanto, a religião como um sistema educativo alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Jesus é amor, né? Jesus é solidariedade, Jesus é respeito, Jesus é misericórdia, né? Então, não cabe a nós mais termos desculpas para galgarmos cada vez mais a nossa evolução. E aí, no Consolador, eu encerro a aula, né? No Consolador, ele diz: Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Ou seja, ele está dentro de nós e conosco sempre. Basta sentirmos, basta termos a intenção correta para sentir. Dúvidas? Sem dúvidas? Sem dúvidas.